Bom, vou falar um pouquinho da minha formação também como arquiteto. Eu fui estudante da UFRJ, sou formado na UFRJ no ano de 2009 e desde a faculdade fui estagiário em vários grandes escritórios no Rio de Janeiro, né? Saí da faculdade a tarde inteira por anos em escritórios como Nildo da Costa, Lompreta Nolte e, enfim, escritórios diversos. E recém-formado, em 2009 mesmo, eu abri minha primeira empresa de arquitetura, a Terra Arquitetura. E ao longo dos anos foram inúmeras parcerias com escritórios conhecidos, com trabalhos relevantes no Rio. Eu lembro que eu abri a empresa para fazer um projeto de tropicalização de projetos de uma empresa americana, que ia fazer um aeroporto em Catumbela, na Angola. E a gente fez o executivo desse projeto, abri a empresa para fazer esse projeto, e a partir daí, anos e anos, né, desde 2009, trabalhando profissionalmente com arquitetura e constituindo minha carreira. Além de diversos projetos autorais, na minha carreira, eu tive o privilégio de começar a participar da mesma forma que eu fazia projetos em áreas de sobrados do Rio Antigo, que são preservados, áreas preservadas, tem toda a documentação e aprovação na prefeitura. Por isso, meu interesse já também nesse detalhamento de prédios históricos, relembrar um pouco a história. E eu comecei a participar de grandes eventos. O Rio de Janeiro, na época de 2012, 2013, começou a sediar uma série de grandes eventos que, não sei se vocês lembram, era a JMJ, que era a vinda do Papa em 2013. Logo depois, a FIFA teve a Copa do Mundo em 2014, a Olimpíada logo depois em 2016. E foi uma grande felicidade minha, como equipe de 9 arquitetos, ser o responsável pela empresa que fez todo o evento, né? Organizou toda a logística do evento. Eu era o arquiteto responsável pela JMJ em 2013, né? E isso foi o maior projeto que eu fiz na minha vida e tal. E era um evento, era um grande evento. Depois disso, por conta de ter participado da JMJ, ser o arquiteto responsável de uma equipe de 10 arquitetos na época, eu fui chamado também para fazer o QG da FIFA, que foi no Forte Copacabana, e ali eram concentrados temporariamente toda a organização e produção das transmissões, das imagens. Estava tendo uma série de manifestações no Rio na época, então eles acharam melhor colocar, né, essa área de imprensa e de produção e de transmissão da FIFA ali no Forte Copacabana, e logo à frente no Sofitel eram os quartos e onde a operação acontecia ali. Foi um grande projeto também que eu tive a oportunidade de ser o arquiteto responsável. Então, desde aí, minha empresa está focada em obras de restauro, obras também de pequenas casas e apartamentos, obras de eventos, organização de eventos, da parte efêmera arquitetônica, que é montada e desmontada, e aprovações da prefeitura em relação a isso. E aí, logo depois, entre outros projetos, vem a pandemia, né? E a pandemia, a gente passa a primeira onda, aí vem a segunda onda, aquelas incertezas, e a empresa que eu tinha aberto em 2009, decido então, né, por conta da falta de aparecer serviço, prestando serviço, e todos sabem que o setor de serviço sofreu muito. Arquiteto é um prestador de serviço, não tem milagre, e as pessoas preocupadas com saúde, com comida, e vão deixar a arquitetura para depois, o que é natural e compreensível. Para diminuir os custos, naturalmente, a minha empresa foi uma das muitas que teve que fechar na pandemia, né? E na pandemia eu vim para Vassouras. Vassouras eu venho desde pequeno, tenho família em Vassouras, e funcionou muito como um abrigo na pandemia, aquele lugar que você vai um pouco afastado, né, que você tem aquele relaxamento e tal, e aquela segurança. No período da pandemia, com a minha família não foi diferente, com parcerias novas que apareceram com a minha vinda para Vassouras, surgiu uma sócia, que também, Dani Tamioto, que sempre trabalhou com arquitetura, com trabalhos de casarões históricos, com fazendas, com patrimônio histórico, material e imaterial da região, e nisso abrimos o Cafeína, uma empresa relativamente recente, né, que tem uma história que está começando, que eu acho que está muito feliz e produtiva, e a gente percebe essa demanda na região por eventos, né, culturais, principalmente depois da pandemia, onde teve uma carência disso, e lógico, com um grande inventário de patrimônio material que essa região tem, com potencial de restauro e preservação enorme. E isso abrimos o Cafeína, e desde então a gente vem atuando, né? A empresa antiga minha, que durou de 2009 até a pandemia, ela fechou com mais de 100 notas fiscais emitidas,
né? Para quem não conhece o trabalho de arquiteto, geralmente a gente faz poucos projetos por ano, ou seja, em 11 anos ter mais de 100 notas fiscais emitidas é muita coisa. RRTs é a mesma coisa, registro de responsabilidades técnicas. E, felizmente, essa nova empresa que a gente abriu tem dado certo. Mais de uma dezena de notas fiscais emitidas, mesmo ela sendo relativamente nova. Já estamos fazendo casas e tal. Esse projeto de Valença que vai orgulhar muito a gente, e a gente dá muita importância para ele, muita atenção. É um projeto muito querido nosso. E, na pandemia, também consegui realizar uma casa que atualmente eu estou concorrendo no prêmio Tomi Otaki. O resultado sai agora em maio. Espero que dê tudo certo. Enfim, só ser indicado já é um grande prêmio nessa indicação. Então, o trabalho na Câmara Municipal de Valença é muito especial, né? Porque ele envolve, desde o primeiro momento, uma pesquisa para entender como esse prédio histórico foi constituído e, a partir desse entendimento, fazer propostas para a transformação desse espaço, que hoje em dia abriga a Câmara Municipal de Valença, num espaço cultural que ainda assim seja múltiplo, ou seja, que ele vai abrigar um centro cultural visando potencializar o turismo na região, a valorização do patrimônio, a visitação pública desses ambientes históricos, mas também, contíguo a ele, vai ter, no mesmo lote onde hoje é definida a Câmara Municipal de Valença, o prédio histórico, vai ter um anexo que vai continuar abrigando o uso, sua função como Câmara, né? Isso é interessante porque acaba sendo um desafio, né? Não é apenas fazer um prédio e revitalizar as mesmas paredes de maneira original, o mesmo piso, o mesmo teto, ver o que se mantém, ver até onde a gente pode alterar. Não. São novos volumes que vão ter que conversar com esse prédio original, e essa é a dificuldade, né? Como não desvalorizar o que a gente tem de valioso ali, aquela ambiência, sendo que a gente está colocando novos volumes, ou seja, os volumes têm que ser silenciosos, eles não podem ter protagonismo nisso. A gente abriu a empresa e logo depois de mais ou menos um semestre atuando em projetos de arquitetura e também de olho em editais públicos, como foi o caso da Câmara, que a gente teve a felicidade de vencer, a gente participou de alguns editais também que, infelizmente, empresas concorrentes ofertaram um menor preço e acabaram levando. Mas numa dessas concorrências, a exigência era um KNAI primário específico, né? Fomos conversar com a contadora, ela orientou que a gente fizesse a alteração contratual para poder estar apto para aquele edital. Isso fizemos nossa primeira alteração contratual para poder atender essas demandas e prestar essa concorrência. Os preços cobrados ficam no portal de transparência para todo mundo ver. E eu acho que entra uma questão aí também, que é o que os enfermeiros estão passando essa semana, que é a questão do piso salarial, valorização da profissão. A gente, como arquitetos, padece um pouco desse mal também. Nem sempre as pessoas valorizam o planejamento, o projeto, né? Acham que dá para fazer com qualquer construtor, sem pensar nos pormenores daquela obra, daquela intervenção no espaço. Isso é comum, a gente convive com isso desde sempre e está acostumado com isso. Só que também é uma luta nossa, lutar pela valorização profissional. Em relação a isso, a valores cobrados, né, a como se posicionar e exigir um piso salarial. O CAL tem impugnado vários editais ultimamente. E isso é um bom serviço, porque ele valoriza com isso a prestação do serviço arquitetônico e também combate aquele edital que coloca a contratação de profissionais de arquitetura abaixo do piso, né, o que é muito importante para a gente. Isso foi impugnado no plano diretor de Vassouras, por exemplo, porque o preço estava muito abaixo do de mercado. Então o CAL também cuida disso e, por conta disso, a gente também tem uma tabela de honorários para a prestação de serviços que o próprio CAL-BR ele fornece para o arquiteto ter uma referência de como cobrar para cada tipo de serviço específico, dependendo da sua dificuldade, da sua demanda, da sua metragem quadrada, né, do seu tamanho, da sua escala, né? Então, essa tabela também respalda muito o profissional de arquitetura para cobrar um valor de mercado. Lógico, como é uma concorrência, você sempre tem o risco de uma empresa chegar com um preço menor. E você chega, bota um preço que não vai ser exorbitante nem acima do mercado para você estar ali concorrendo e poder ser selecionado para o projeto.